Amém. Queridos, que bom estarmos aqui, né? Hoje o tema dessa noite é Natal. O milagre sou eu. Amém? Vamos repetir comigo? Natal. O milagre sou eu. Quero convidar você a abrir o livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 30 a versículo 35. Lucas 10. Quem achou, pode se colocar em pé, em reverência ao Senhor da palavra, e você vai acompanhar comigo esse texto. Lucas 10, Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 35. Amém, irmãos? Em resposta, disse Jesus: um homem descia para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós queremos nessa noite, Deus, nos colocar diante do teu altar, Senhor, reconhecendo, Deus, que necessitamos de ouvir a sua voz, de entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Que nessa noite, Deus, o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes, os nossos entendimentos, para que possamos, ó Pai, colocar em prática, Senhor Deus, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós como filhos. Que não venhamos ser apenas ouvintes, mas venhamos ser também praticantes, ó Pai, da Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra é tão linda, tão maravilhosa, e ela se renova todos os dias, ó Pai. Muito obrigado. Senhor, que o Senhor, através do Teu Filho amado Cristo Jesus, esteja repreendendo toda ação do diabo que tenta roubar essa palavra das nossas vidas e que muitas vezes tenta nos ficar alheio à Tua voz. Que a nossa mente, os nossos corações, os nossos olhos estejam cativos, os nossos ouvidos cativos ao Senhor. É isso que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Queridos, como é bom estarmos aqui na casa do nosso Senhor, no dia em que comemoramos o Natal. Eu não lembro de ter um culto de domingo do Natal, pelo menos eu não lembro, né? Já faz muito tempo. Como não poderia ser diferente, vou falar sobre Natal, sobre essa data tão especial que fala de um evento que transformou a humanidade, que foi o nascimento do menino Jesus, o príncipe da paz, um nascimento que foi pré-anunciado pelo profeta Isaías há 700 anos atrás. Isaías, há 700 anos antes, do nascimento. Isaías 9,6, foi o texto que eu li no comecinho do culto, diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Alguém pode estar imaginando ou pensando: pastor, esse texto do bom samaritano não tem nada a ver com o Natal. Ele não é apropriado para o Natal, pastor. O Senhor poderia ter usado o próprio texto de Isaías, que o senhor acabou de citar. O Senhor poderia ter usado o texto onde Maria foi interpelada pelo anjo do Senhor Deus. Vocês conhecem esse texto, Lucas 1:28, onde o anjo, entrando aonde estava Maria, disse: salve, agraciada do Senhor, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O Senhor poderia usar esse texto, pastor.
Ou então o Senhor poderia, para falar sobre Natal, usar o texto de Jesus na manjedoura. É verdade, irmãos. Poderia sim usar todos esses textos para o Natal. Mas eu acredito que essa parábola do bom samaritano, contada por Jesus, ela expressa e resume a essência do verdadeiro Natal. Não é de hoje que o significado do Natal tem sido violentado na sua essência por um espírito de consumismo, congratulações sem significado nenhum, dá esse presente pelo simples fato de que todo mundo dá, e se você recebe, você tem que dar também. Muitas pessoas não sabem porque troca-se presentes no Natal, e é isso que virou o Natal, uma data especial, onde você sabe que vai ganhar presente, e você vai ter que dar também. Contudo, meu irmão, eu e você, nós cristãos, sabemos o significado do Natal. Sabemos da importância dessa data, sabemos o que ela representa em nossas vidas, o que seria de nós, o que seria do mundo, se o Deus perfeito, o Deus Todo-Poderoso não viesse em forma humana a esse mundo, nós estaríamos perdidos, estaríamos condenados à morte eterna pelo jugo do pecado. Mas essa atitude de Jesus, essa postura desse Deus amoroso que resolve ser homem e desceu a essa terra em forma humana, reconciliou o homem caído, reconciliou o homem perdido com ele mesmo. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Queridos irmãos, o maior significado do Natal é que Deus olhou para fora de si mesmo, para fora da sua comunhão da Trindade, que era perfeita, que era excelsa. Ele estava satisfeito dessa comunhão, mas ele enxergou a humanidade. E essa é a maior prova para mim que esse texto do bom samaritano tem tudo a ver com o Natal. Quero fazer um resumo desse texto. A parábola do bom samaritano, ela foi contada por Jesus depois que o intérprete da lei, um advogado religioso, tentou testar a sabedoria de Jesus. E lá nos versos de Lucas capítulo 10, 25 a 29, diz o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr a Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que está escrito na lei? Disse Jesus. Como você a lê? Respondeu o homem: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas aquele homem, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, diante dessa pergunta, esse homem, Jesus, fala de um homem que viajava, conta essa parábola, de um homem que viajava pelo caminho de Jerusalém a Jericó. E durante esse percurso ele foi assaltado e gravemente ferido por bandidos. E depois daquilo, um sacerdote, um levita, um samaritano passaram por ele. Os dois primeiros eram religiosos, pessoas que conheciam a lei, eram como esse homem, intérprete da lei, que questionou Jesus. E por isso eles eram conhecedores da palavra do Senhor. Já o terceiro era considerado um homem inferior, um homem indigno, um samaritano, parte do povo inimigo a quem os judeus não conversavam. O surpreendente dessa parábola, queridos irmãos, é que enquanto aqueles homens bons, religiosos, que conheciam a palavra, deveriam fazer alguma coisa, ignoraram aquele pobre rapaz à beira da morte. Mas o samaritano ímpio, aquele infeliz samaritano, aquele que era indigno, fez tudo que podia fazer para ajudá-lo. E é através desse texto que eu quero mostrar o verdadeiro espírito de Natal. Ele se manifesta da seguinte forma: o verdadeiro espírito de Natal se manifesta quando nós conseguimos enxergar o outro. Essa é a grande verdade do Natal, meus irmãos, que nós não podemos esquecer saindo daqui. Natal é enxergar o próximo.
diante de uma sociedade totalmente individualista, de uma igreja afundada em um complexo de narciso, olhando para si, amando a si mesmo, enxergar o outro é um desafio hoje em dia. E eu tenho a maior convicção de esse tipo de comemoração é que agrada a Deus, quando nós conseguimos enxergar o outro. Natal é todo dia, porque todo dia nós devemos enxergar o outro. O bom samaritano nos ensina que Natal é todas as vezes que estendemos as nossas mãos para o próximo, para ajudá-lo. Natal é quando conseguimos olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Foi isso que Deus fez por mim e por você, por cada um de nós. Ele nos enxergou. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, onde Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. Cristo, Deus, nos enxergou. Não havia nada em nós que chamasse a atenção dele. Nada, nós não éramos perfeitos, mas pelo contrário, éramos pecadores, diz a palavra, mas ele nos enxergou. Irmãos, a igreja, ela está carente de pessoas que enxerguem as outras. Na correria do dia a dia, dos nossos afazeres, não temos tempo para olhar para os outros. Quantas pessoas esperam de nós um olhar, como um olhar desse samaritano, um olhar que estende a mão. O interessante é que desses 3 homens da parábola, Jesus contou que o único que não era religioso, o samaritano, esse foi justamente o que demonstrou àquela vítima a religião, o cristianismo, o que Jesus estava falando. No início da igreja primitiva, meus irmãos, lá no comecinho, quando a igreja nasceu, essa igreja foi marcada por uma igreja cheia de gente que enxergava o próximo. Em Atos, nós temos narrado esse fato, né? Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas necessidades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. A igreja primitiva era uma igreja que praticava o Natal todos os dias, era uma igreja que enxergava os necessitados, era uma igreja que estendia, que entendia que o olhar que havia recebido do Mestre era para ser devolvido na mesma intensidade, na mesma medida. Isso é Natal, queridos irmãos, quando nós olhamos e enxergamos as pessoas. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, queridos irmãos, é que o verdadeiro espírito de Natal é manifestado quando temos compaixão do outro, piedade. O bom samaritano não apenas olhou para o homem, mas ele teve piedade daquele homem. Ele se compadeceu, ele sentiu a empatia. Aquele homem, ele amou aquele homem, ele se colocou no lugar daquele homem, ele fez daquele homem como se fosse alguém da sua parentela. O bom samaritano limpou as suas feridas, diz o texto. Ele cuidou daquele homem como se fosse alguém que ele conhecia. Irmãos, foi isso que Jesus fez por nós no seu nascimento. Nessa data que nós comemoramos o Natal, foi isso que ele fez. Ele nos amou de tal forma que seu nascimento foi o resultado da sua compaixão, da sua piedade, a qual o impulsionou a vir a esse mundo e fazer algo por nós, porque nós não podíamos fazer nada por nós mesmos. Natal, meus irmãos, é se colocar na situação do outro. Não é apenas enxergá-lo, mas é fazer algo. É curar as feridas, é curar os machucados, é abraçar o solitário, é saciar a fome do faminto, é visitar aquele que está esquecido. A igreja, ela está carente de pessoas que pensam e vivam nessa dimensão do evangelho. As pessoas têm até visto o infortúnio, o sofrimento alheio, mas isso não tem mais machucado os seus corações. A tristeza do outro não é mais a minha tristeza. Estamos muitas vezes cauterizados, mas não foi isso
que Jesus nos ensinou lá em Mateus, meus irmãos, capítulo 25, diz que nos últimos dias o Senhor Jesus vai separar uns para a direita e um para a esquerda. E no dia desse julgamento, para aqueles que estão na direita, ele diz: vinde, bendito do meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e você me hospedou. Estava nu e vocês me vestiram, adoeci e visitaram-me. Estive preso e foste me ver. Então as pessoas justas, diz o texto, perguntarão ao Senhor: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Quando com sede te demos de beber? Quando nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, e eles lhe dirão: em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. A minha oração, meus irmãos, é: Deus, aquece o meu coração. Eu quero amar o meu próximo como o Senhor ama. Eu quero vivenciar o espírito natalino todos os dias da minha vida. Ensina-me a amar. Ensina-me a enxergar, a amar. Eu ouvi, meus irmãos, uma definição de amar essa semana que eu achei muito profunda e sensacional. A definição é: amar é a gente andar nas veias um dos outros. Amar é a gente andar nas veias um do outro. Isso é amar. É a gente ser o sangue do mesmo sangue. E é isso que Jesus ensinou. Natal é isso. Natal é enxergar o próximo. Natal, queridos irmãos, é ter compaixão das pessoas. Mas Natal vai além disso também. E a terceira, o verdadeiro Natal, ele é manifestado quando investimos nossos recursos na vida dos outros. O bom samaritano colocou esse homem sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. E no dia seguinte, ele deu 2 denários ao hospedeiro e disse: olha, cuide bem dele. E quando ele voltar, pagarei tudo aquilo que ele consumir, as despesas dele. Natal, queridos irmãos, é investir na vida de alguém que precisa. É colocar a mão no bolso e abençoar as vidas dos necessitados com seus recursos. O meu dinheiro, o seu dinheiro não é nosso, querido irmão, mas é de Deus, está a serviço do reino. O bom samaritano investiu na vida desse homem. E não pense que aquele moribundo, aquele homem caído à beira da estrada é diferente de você, de mim. Não, meus irmãos, não é diferente. Sabe por quê? Porque eu e você também éramos moribundos, mas Deus também investiu em nossas vidas. Deus nos encontrou à beira do caminho. Eu e você, nós éramos esse moribundo à beira do caminho. O apóstolo Paulo, em sua carta a Efésios, capítulo 2, versículo 1, disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. O Senhor Deus colocou uma expressão, hipoteticamente falando, a mão no bolso, pagou um valor. Ele pagou um valor muito caro por mim e por você. Ele nos comprou das mãos de Satanás, com aquilo que ele tinha de mais precioso, de mais valioso, aquilo que valia mais do que o seu tesouro, o sangue do seu filho. Infelizmente, irmãos, muitos de nós cristãos estamos passando por esse mundo tão agarrados aos nossos bens, tão agarrados ao nosso dinheiro, que não conseguimos estender as mãos e compartilhar as bênçãos que temos recebido com o próximo. Natal é doar-se ao outro. Natal é generosidade. Natal é compartilhar os nossos recursos. Natal é todos os dias. Os nossos irmãos da igreja primitiva, mais uma vez, são exemplos que viviam essa verdade, viviam o espírito do Natal todos os dias em
Em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, diz: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras, casas, vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso é Natal. Por isso, meus irmãos, eu penso que esse texto, que ninguém entendeu melhor o sentido de Natal, ninguém expressou melhor o espírito do Natal do que esse samaritano. Eu quero concluir, meus irmãos, voltando ao tema que dessa mensagem, Natal, o milagre sou eu. O sentido do Natal, do verdadeiro Natal, meus irmãos, é viver de maneira que você seja um milagre na vida de alguém. Foi isso que eu aprendi com esse bom samaritano. Ele foi um milagre na vida daquele homem. Ele foi um anjo que Deus colocou ali para salvar aquela vida. Ele foi um instrumento de Deus para que aquele homem não morresse à beira do caminho. Ele foi um milagre. E se você parar para pensar, queridos irmãos, muitos bons samaritanos passaram também pela sua vida. Pessoas que em algum momento da sua vida, em algum momento de necessidade, o ajudaram, o ajudou. Pessoas que em momento de dor e sofrimento lhe trouxeram refrigério com a sua companhia, com a sua palavra, conforto. Que no momento de tempestade, aonde tudo estava ruim e escuro para você, essa pessoa trouxe esperança. Alguém que um dia lhe indicou, até para esse serviço que tem sido bênção para você, abriu uma porta de emprego. Alguém que um dia disse: olha, não desista, continue, você vai conseguir, Deus está com você. São samaritanos, alguém que lhe deu oportunidade, pessoas, anjos passaram por nossas vidas, que nos fizeram chegar onde nós estamos, pessoas que foram milagres, e nós somos chamados para ser esse milagre na vida de outras pessoas. É isso que Deus espera que você seja, meu querido irmão, minha querida irmã, um milagre na vida de alguém. Pessoas ao seu redor estão tão necessitadas de um milagre, e é você quem Deus quer usar. A parábola do bom samaritano, ela traz um grande exemplo de humildade, mansidão, doação, exemplo de amor, qualidades que tão necessárias para nós desenvolvermos o nosso próprio caráter. Durante a nossa vida, queridos irmãos, encontraremos pessoas aflitas, tristes ao nosso redor. E será que a nossa bondade, a nossa generosidade, a nossa gentileza, nós podemos levar isso para alguém, para essas pessoas? É óbvio, meus irmãos, que nós não podemos mudar a tragédia da vida delas, mas nós podemos curar as feridas, atenuar a dor e o sofrimento. Todo mundo tem as suas próprias dificuldades perante a vida, todos nós temos. Mas você sabe, e eu sei, que existem pessoas que para elas a vida é mais difícil, é mais trágica do que outras. Sabemos que há pessoas que sofreram muito mais do que nós podemos imaginar e suportar. E eu creio que essas pessoas são vencedoras, pessoas grandes, fortes, capacitadas na sua superação, porque sofreram, mesmo assim continuam em pé. Porém, isso não quer dizer, meus irmãos, que nós não possamos fazer algo. Nós não possamos melhorar a situação daqueles que se encontram nessa situação. A igreja, a sociedade, o mundo está carente de pessoas assim, que se enxerguem como milagres na vida de outros, que se enxerguem como mensageiros de Deus, que se enxerguem como pessoas enviadas por Deus à vida de outros. Eu quero viver nessa dimensão. E eu oro a Deus todos os dias, dizendo: Deus, permita que eu seja um milagre na vida de alguém. Eu quero ser um instrumento em suas mãos, porque eu creio, meus irmãos, que o milagre sou eu. Você crê que o milagre é você? Eu quero amar a Jesus como Ele amou. Eu quero me doar. Eu quero amar as pessoas como Jesus amou. Eu quero me doar às pessoas como Ele se doou. Ele se doou por completo. Deixou a sua glória. Veio a esse mundo.
em forma humana. Isso é Natal. Isso é amor. E amar é a gente andar nas veias uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, eu quero, nesse momento, Deus, colocar nossas vidas diante do altar. Senhor, que essa parábola do bom samaritano, Senhor, possa se concretizar em nossas vidas. Eu quero ser um milagre, Deus, na vida de alguém. O Senhor tem me dado recursos, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado a cada um de nós condições de sermos um milagre na vida de alguém. Usa-nos, ó Pai. Usa-nos. Que nós não venhamos nos alegrar só nesse dia do Natal, que nós venhamos ser o Natal na vida de outros, todos os dias. Que essa igreja, Deus, ela seja conhecida por pessoas que são milagres na vida de outros. É isso que eu peço, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você quer